Para mim, de nada adianta. De que adianta ouvir falar que espaçonaves chegaram à Lua ou vão a Marte? De que adianta ouvir falar que a física quântica, que a computação quântica revolucionará a tecnologia, que a descoberta de ondas gravitacionais, que robôs, que drones, isso ou aquilo? De que adianta todas as conquistas se nos comportarmos como amantes e propagadores da mentira, do engano? Estamos vivendo um oceano atualmente de coisas falsas, como golpes na internet, medicamentos, roupas, comida, arte, notícias, documentos, prêmios, empresas, ideologias e assim vai. Não existe mais limite para as falsificações. Essa onda certamente não é o melhor caminho. E boa parte das pessoas, por descuido, tem sucumbido a esses enganos, tem caído facilmente nas armadilhas por não vigiar. Falar em fake news é falar de um problema social, uma metástase, um problema crônico, que eu e você temos a obrigação de identificar e de rejeitar. Ou nós teremos que arcar com grandes problemas. Estamos diante de algo que requer um procedimento correto da nossa parte no trato da informação, que chega até nós e na distribuição dela. Sabe aquela situação da pessoa criar um perfil falso nas redes sociais? Pois é, o nome disso é falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal, é crime. Será que acontece com frequência? São perfis falsos, sites, notícias e tantas coisas falsas hoje em dia, né? As notícias falsas a cada dia têm se tornado uma grande preocupação em diversos setores da sociedade e novas regras, além daquelas já existentes, começam a surgir para responsabilizar e punir. A terminologia fake news lembra inequivocamente os boatos, as fofocas, os mexericos e uma expressão em inglês hoax. Uma parte da sociedade, por ter um espírito inquieto e se alimentar de coisas negativas, às vezes tem dentro de si anseios por revelações e acaba se apressando em ouvir e ver notícias chocantes ou se liga em conspirações. Agora, pense comigo acerca de uma pessoa fofoqueira. Será que é possível fazer analogia com fake news? O que faz o fofoqueiro? Normalmente inventa ou repassa conversas, em sua grande maioria, sem elemento comprobatório. Ainda que o conteúdo possa ter parcialmente algum elemento de verdade, o que o fofoqueiro tem por finalidade é distorcer, acrescentando elementos falsos à narrativa ou descrição. As notícias falsas por si alimentam estereótipos e influenciam de modo negativo a formação da opinião de milhões de pessoas. Você faz ideia do que é necessário para que uma notícia seja considerada verdadeira ou falsa? Você sabe identificar a ocorrência do crime de calúnia e difamação quando ocorrem? Será que estes crimes aparecem nas fake news? Neste vídeo, eu falarei em síntese sobre o aspecto jurídico dos crimes que envolvem a honra objetiva e a honra subjetiva. Bom, talvez você não tenha paciência para assistir este vídeo até o final. Então já te adianto que qualquer pessoa pode ser responsabilizada, tanto em âmbito civil, eleitoral, administrativo e criminalmente ao criar ou compartilhar uma notícia falsa sem checar a fonte. Já aproveita agora e se inscreve no meu canal clicando no botão vermelho e deixe aí o seu joinha. Bem, vamos ao assunto. Notícias verdadeiras priorizam a boa escrita de forma clara. Via de regra, enquadram-se no que chamamos de fontes seguras. Mas, mesmo assim,
ainda o risco existe. Tem-se por notícia verdadeira o ato, evento ou fato noticioso que obrigatoriamente preserva o conteúdo original. Ao sofrer edição, não pode divergir do real teor quando da sua publicação. Não pode pegar outro caminho que não seja verdade, além de trazer localização comprovada. Um site com o cadeado na barra de endereço nem sempre é 100% seguro. Muita gente bem articulada, de alguma maneira, já caiu em algum tipo de informação enganosa. O outro ponto é a desvinculação daquilo que é real do que é humor. Existem sátiras e paródias divulgadas por memes e imitações, cuja finalidade é apenas fazer rir ou refletir. O Physical Meme do caixão que viralizou é humor puro. Aquela dança com os africanos de Gana segurando o caixão é o máximo, espetacular. Entretanto, é fundamental saber discernir o humor puro e simples e o humor que quer formatar conceitos nocivos na mente das pessoas, como aconteceu com Porta dos Fundos, em que satirizaram a pessoa de Jesus no filme A Primeira Tentação de Cristo. A meu ver, um total desrespeito com todos aqueles que exercem a fé cristã, mesmo que usem o viés da desculpa de ser apenas algo artístico, eu considero uma atitude reprovável. Esteja, portanto, atento às mensagens veiculadas que chegam até você e analise criteriosamente todas elas. As falsas notícias não ajudam a melhorar o clima psicológico e o bem-estar de ninguém. É como uma fofoca que se espalha descontroladamente e em larga escala. Se você considera que os efeitos das fake news não são bombásticos, então vá perguntar para a vítima da divulgação ou das fofocas o que ela acha das pessoas estarem espalhando notícias falsas a respeito dela, ou ainda que sejam verdadeiras. Na teoria da comunicação, deve-se primar sempre pela fonte confiável, e na sabedoria popular, se diz que boca fechada não entra mosquito. Traduzindo, se não sabe, fique caladinho, pois se você não pode ajudar, também não atrapalha a vida de outras pessoas. As fake news têm o objetivo de atrapalhar e surgem para destruir. E detalhe, elas não ocorrem só de forma midiática, não. Tratar deste assunto é tratar de algo muito sério, pois estamos falando de mentiras que são difundidas em larga escala e em uma velocidade espantosa. A distribuição de falsas notícias é comumente divulgada com fortes apelos, e essas informações disseminadas sob o disfarce de mensagens confiáveis podem criar ameaças de danos à vida de terceiros ou à saúde de certos cidadãos. Geram ameaça à propriedade de alguém, pode gerar ameaça de perturbação maciça da ordem pública, podem ainda interferir no bom funcionamento de certas organizações. A informação circulante pode até apoiar-se em um argumento baseado numa evidência, mas, se tiver viés falso ou enganoso, deve ser descartado de imediato, caso constatado que aquilo não se trata de algo legítimo. Uma evidência que não foi devidamente comprovada não pode sofrer juízo seguido de uma condenação. Lembre-se de que imagens, ilustrações, indicadores percentuais, som, vídeo, tudo pode ser manipulado. Rumores de que algo aconteceu não são provas. Declarações não comprovadas não são provas. Podem servir de sinais de alerta, mas não constitui elemento comprobatório. O falsário, ele não está nem um pouquinho preocupado com o dano a ser causado. A intenção dele é ver o estrago mesmo. É o tipo de pessoa que os bons princípios estão fora do seu código de conduta. A vida dele não é pautada pela ética.
Para ele, induzir pessoas a erro é uma coisa comum. Conduzir as pessoas a uma interpretação diferente da verdadeira intenção do autor é uma coisa que não o afeta. O que o falsário faz de modo deliberado é criar confusão. O sujeito em si que produz e espalha fake news não tem caráter. As notícias falsas, elas ganharam tônica com as eleições americana e brasileira de 2018. Se você observar mais detidamente essa expressão fake news, termos usado em inglês, já está há milênios relatadas pela Bíblia Sagrada. Há um trecho no Novo Testamento que diz: "E nos últimos tempos, se possível, enganariam até os escolhidos." E como é que se engana uma ou várias pessoas? Mentindo, trapaceando, traindo, conspirando. Até a Bíblia Sagrada nos alerta sobre essas pessoas com alta habilidade para enganar. Até os governos são passíveis de desconfiança, pois eles também mentem, também enganam a sociedade quando convém. E por isso, devemos estar sempre como atalaias, vigilantes a tudo que nos é proposto. Notícias falsas, elas são altamente perigosas, pois afetam diretamente a vida de uma pessoa e o convívio dessa pessoa na sociedade. E esse desastre de falsas notícias tem acontecido globalmente. Notícias sorrateiras, disfarçadas, quando elas não são diretas, elas aparecem nas entrelinhas, principalmente em períodos eleitorais, e eis aí uma época em que não faltam desinformações propaladas. A velha política nunca deixou de lado o elemento essencial para eles, que é a mentira. E nós não podemos ter condescendência em distribuir a desinformação, não só em período eleitoral, mas em qualquer época. É a sua postura, é a minha postura, é a nossa postura de combate às fake news que fará a total diferença. Com a fluidez, a rapidez de informações proporcionada pela internet, os falsários por intermédio das redes sociais disparam o envio de mensagens num estalar de dedos, e estes oportunistas, de alguma forma, tentam ganhar alguma coisa com isso. Eles não se importam nem um pouquinho com os danos que causarão na vida de alguém. Estes falsários, vou chamá-los aqui de bad makers, fabricantes das más notícias. Eles se valem, às vezes, da pescaria, de buscar o clickbait, que é uma tática de fisgar o internauta ao clicar no conteúdo enganoso ou sensacionalista. E ele, de certo modo, acaba conseguindo gerar acesso online com cada clique. O senso comum nos diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E os bad makers, estes fabricantes das fake news, exploram isso, contando com a ideia de que as pessoas são descuidadas, de que elas são despreparadas e agirão por impulso, espalhando rapidamente a notícia sem ir em busca da verdade. Comportamento esse que infelizmente ainda acontece muito, mas que precisa urgentemente ser transformado. Imaginemos uma situação hipotética. Pense comigo. Uma emissora de televisão, que ao invés de exibir os dados estatísticos corretos de mortes por Covid-19, essa emissora de televisão extrapole e os números divulgados para a população estejam bem acima do número verdadeiro. Neste caso, é bem provável que as pessoas entrem em situação de pânico. Veja este vídeo que mostra um exemplo de princípio de pânico. Não saia daí, porque tem muito mais após este vídeo. Tá lotado, vocês estão de brincadeira. As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Olha isso aqui, ó. Estão comprando as coisas mais do que o excesso. Tem gente que vai receber dia 5 e não tem dinheiro pra comprar, quando chegar aqui não tem mais nada. Vamos pensar no próximo. Vamos pensar no próximo. Não tem, a gente tem que pensar no
nos outros, estão comprando tudo. Você entendeu? Vão se contaminar, vão morrer todo mundo. Tá cheio de carreta aí fora. O dono daqui tá ficando cada dia mais rico e a gente vai se foder. Vamos pensar, vamos morrer em pânico. A gente vai morrer. Quando nos deparamos com índices estatísticos alarmantes, muito provavelmente, num primeiro momento, vamos imaginar, pronto, é o caos. Agora vai morrer todo mundo de coronavírus. Como você pôde perceber neste vídeo que acabou de ser exibido. Não é porque a imprensa noticiou que devemos nos submeter cegamente. É preciso passar pelo crivo de avaliação, de criticidade. A profissão jornalística deve ter como régua observar e seguir princípios como a ética, a objetividade e a imparcialidade. Porém, quando a preocupação norteadora dessa imprensa é tão somente a busca de audiência, subsídios do governo federal e está de olho no dinheiro que as propagandas podem gerar, sem se preocupar com o conteúdo que a população irá receber, então as coisas às vezes parecem não ser bem assim. Alguns acabam deixando transparecer a imparcialidade e é perceptível pela pauta que adotam, pelo título das chamadas e etc. Essa falta de freios na busca por sensações e em querer atrair o público tem feito com que a mídia se desmonte em desinformação, com que descambe para o erro, que é querer gerenciar a opinião pública dentro das convicções deles. Na guerra moderna, por ser o primeiro a noticiar, uma das principais armas é a internet. Porém, a internet não é um campo sem lei. A questão é de que lado do tabuleiro a mídia está, a quem a mídia está atendendo, quais os interesses que estão em jogo. São perguntas que todos devemos fazer. Vou listar algumas das características das notícias falsas que provavelmente vocês já conheçam e espero contribuir com outras. Primeira, as histórias são inventadas baseadas em uma realidade ou não. O conteúdo dessas notícias costuma ser vago, superficial e alarmista. Veja esta imagem, se necessário pause o vídeo. Bom, você deve ter notado que a articulação, frase e imagem buscam mexer com a sua emoção, com o senso comum das pessoas. No bojo dessa falsa notícia, encontramos um caráter sensacionalista e que explora dentro da temática uma questão polêmica que é o enforcamento e na outra imagem a questão de ser pastor. Se você observar essas estratégias do produtor de fake news, elas se encaixam 90% dentro de um mesmo padrão. Observe o caos. Foram 70 mil compartilhamentos de algo que não é verdade. Eu nem vou me alongar nessa fake news. Dá uma olhadinha na internet, escreve lá, foto do homem sorrindo ao ser enforcado. Desinformações como essa, hoje, tem muitas sendo espalhadas por aí. Segundo, em se tratando de um vídeo, às vezes você nota que o vídeo é verdadeiro, mas a legenda é falsa, ou vice-versa. Ou os dois são falsos. E o mesmo ocorre com as fotografias. Imagem e legenda, ou só texto, ou um título seguido de um link que direcionam a pessoa a uma página que pede o preenchimento de algo. Terceiro, quase sempre esse tipo de mensagem,
contém erros de português, não citam fontes confiáveis e o teor delas meio que obriga a pessoa a compartilhar por causa do apelo que faz e desperta uma forte curiosidade nas pessoas. Por exemplo, o BadMaker pode dizer que se você trabalhou de 1996 até 2005, você tem direito a receber o PIS/PASEP. E aí a primeira coisa que você pensa é: opa, um dinheirinho na conta vai bem, né? Só que a mensagem te direciona, dizendo clique aqui. E é nessa hora que você pode se dar mal. Num outro exemplo, ele pode te dizer que o WhatsApp vai encerrar as suas atividades ou então solicitar que você envie um código que está no seu celular, ou a mensagem pode ser que o Supremo Tribunal Federal vai ser fechado pelas Forças Armadas em 24 horas. Só para ficar nestes simples exemplos. No caso do golpe do PIS/PASEP, o correto é a pessoa se informar no sítio oficial da Caixa Econômica Federal ou ligar no banco, ou então comparecer lá. É a forma mais eficiente de tirar as suas dúvidas. Se assim fizer, você evitará a ação de bandidos que queiram roubar seus dados pessoais. Quarto, os badmakers, estes fabricantes de notícias falsas, geralmente utilizam manchetes atraentes. Agora, quando nos deparamos com um sítio falso ou um aplicativo falso, nestes casos a falsificação já começa a ficar mais difícil de perceber. É necessário prestar atenção em tudo. Na URL, o URL é o endereço que aparece na barra quando entra em algum sítio eletrônico. O falsário costuma mudar algum item na URL. Preste atenção no bom uso da língua portuguesa, nas cores, símbolo da empresa, telefone. Investigue sempre que acender o sinal de alerta, para ter certeza se as informações são procedentes. Quinto, as plataformas de mídia social são utilizadas para dar impulso à ação criminosa por ser rápido, fácil e por dificultar para a vítima encontrá-los, visto que nem sempre a vítima detém conhecimentos específicos de tecnologia. Sexto, a utilização de robôs, muito comum essa prática em época de eleição, são utilizadas para disseminar de forma negativa e destrutiva a desinformação. O objetivo deles é obter benefícios de alguma forma, quer sejam financeiros, políticos ou outros. Sétimo, imagem editada ou não, com a localização, data, fatos e locais que não correspondem, alterando, portanto, a legitimidade. Título ou temas alterados. Descontextualização da notícia. Uma interpretação correta acerca de qualquer assunto é imprescindível. É preciso ter um olhar atento para não cair nas falsas notícias. Um descuido seu, você vira uma presa e o objetivo do badmaker é alcançado. Se os seus dados forem captados após você ter preenchido um falso formulário, certamente terá problemas. É competência nossa a preservação da integridade dos nossos dados pessoais, assim como o bem coletivo. Você sabia que existe diferença entre conteúdo falso e enganoso? Quando o conteúdo é inventado ou editado para mudar o verdadeiro significado, estamos diante de um conteúdo falso. A intenção é direta. Eu chamo isso de mentira escancarada a céu aberto. Por analogia, é o boato mentiroso. A pessoa tem a clara e direta intenção de prejudicar a outra ou empresa.
Violar a identidade das pessoas com notícias falsas é uma atitude criminosa. Agora, quando o conteúdo é retirado do contexto original e induz as pessoas a uma interpretação errada, estamos diante de um conteúdo enganoso. Uma vez que são retiradas do contexto, pode passar automaticamente de algo bom para mal. Expurgar, repelir falsas notícias é uma responsabilidade ética que nos compete. Portanto, não legitime o que é falso, não divulgue e nem compartilhe links suspeitos. Ainda é preciso saber digerir certas ideologias com cara de boazinha que pouco a pouco estão impregnando nossas mentes sem ao menos percebermos. E elas podem vir de qualquer lado, seja por políticos, imprensa, grupo de pessoas ou ONGs. A verdade é uma só. Nem todos são bem intencionados. Ideologias são propagadas também por filmes, desenhos, músicas, artes, literatura. Imaginemos aqui um simplório exemplo. Neste, alguns políticos começam pouco a pouco com a ideia de que os países precisam ser formados em blocos. E depois dizem que agora precisa que um único líder governe todos os blocos. E que os povos tenham um único presidente ou rei para governar todos os países do globo terrestre. O que é isso? É uma difusão de uma ideia cuja finalidade é atender ao desejo de alguém, da classe que está no poder. Lógico que eu imaginei um exemplo, é hipotético. Agora, a partir daí, o que poderia acontecer? Só Deus sabe. É preciso observar e ter cautela com os jogos articulados e permeados de interesses do poder financeiro, político e outros que estejam dentro ou fora da internet, principalmente se nos afetar. Use sempre o bom senso para tudo na vida. Adote algumas precauções, como checar primeiramente a informação e seu conteúdo toda vez que prometer facilidades como prêmios e dinheiro fácil. Se você constatar que a informação é falsa, avise a pessoa que te enviou a mensagem, o link, a imagem ou o vídeo, porque às vezes o seu colega ou amigo pode ter enviado de boa fé. Diga que aquele conteúdo é falso. A internet, ela é um terreno situado entre a porta do céu e a porta do inferno. Nela você encontra de tudo: conteúdos falsos e enganosos, jogos políticos, manipulações, parcialidade e injustiças. A cada dia que passa, as plataformas midiáticas têm sido responsabilizadas judicialmente em caso de omissão ou descumprimento de ordem judicial. Entretanto, elas também criaram para o usuário mecanismos como bloquear, denunciar e o Fale Conosco. Nos compete a utilização correta destes mecanismos. E, quanto ao autor da postagem, lembro que ele não está isento de reparar e responder pelo dano que causar. Não dá para dimensionar com exatidão o alcance e a profundidade dos estragos oriundos de uma informação falsa. Mas é certo que elas afetam a vida pessoal, familiar, social e o trabalho de uma pessoa ou de várias pessoas. A desinformação ocasiona ainda um sentimento de medo generalizado, de desconfiança, dá margem à difamação e à calúnia, de rejeição, de críticas nem sempre construtivas, de ódio, de distanciamento entre as pessoas, gera desgaste político,
pode provocar linchamento, gera inquietação, o emocional das pessoas pode ser abalado e ainda dar causa à morte de alguém. Se essas notícias falsas envolver líderes públicos, crises podem surgir e afetar as relações diplomáticas e até desencadear uma guerra. Enfim, ela acaba sendo a seiva destrutiva de laços saudáveis. O assunto pode para alguns não parecer sério, mas é muito sério. Há vários artigos de lei que tutelam a proteção da vítima e, pouco a pouco, novas redações estão surgindo no âmbito jurídico. Se você inventar, compactuar ou espalhar havendo dolo na conduta, você responderá judicialmente. Ah, mas eu não fabriquei nada, eu só compartilhei. Uma vez identificado que você sabia ser notícia falsa, responde pelo dolo. As intempéries da vida têm preço. E, se você até aqui não conseguiu entender ou acreditar nas coisas que eu falei, há inúmeros relatos verídicos na internet de pessoa que infartou, de pessoa que teve a vida financeira arruinada, de pessoa linchada, isso para a gente ficar só nesses. Eu gostaria que você assistisse a um caso da vida real, pesquise na internet, escreva lá, Caso Escola Base São Paulo 1994. Leia sobre e assista aos vídeos e você terá uma dimensão do problema que eu venho tentando mostrar, que eu venho tentando relatar até aqui. E depois tire as suas próprias conclusões. Eu não acredito em fórmulas mágicas de solução. Leis precisam existir? Precisam. Elas existem? Existem. E elas servem como norteadoras de conduta e buscam uma melhor convivência social. E elas são necessárias. Acaso a sua reputação, finanças, empresa, ou seja lá o que for, seja atingido, não lhe restará outra opção senão o socorro da lei. No 6º bloco, vou falar sobre os aspectos jurídicos que tangenciam essa questão. É bem provável que algumas pessoas já deixaram de se aproximar de você simplesmente porque uma pessoa qualquer que nunca te conheceu a fundo, nunca conheceu as suas dores e lágrimas, alegremente saiu falando mal a seu respeito. Eu penso que assim como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. E com certeza, o preconceito, a ignorância e as mentiras prevaleceram. Esse pré-conceito, que é formado pura e simplesmente por achismos, é algo terrível, porque quase sempre induz outras pessoas a cometerem erro e a formarem uma projeção mental daquilo que nunca fomos. O fofoqueiro sempre adianta a narrativa, tanto ele quanto o fabricante das falsas notícias. Ambos têm em si um espírito descontrolado. Esse espírito não traz crescimento, logo atrapalha. O que não constrói, destrói. O que não ajuda a somar, pode estar diminuindo. Nem sempre é fácil reconhecer de imediato tal notícia. Às vezes é preciso um processo de investigação, mas, uma vez identificada, deve ser enfraquecida. Uma vez enfraquecida, deve ser tirada de circulação.
Não podemos ter um estado de complacência com aquilo que é veneno. Portanto, muita calma no trato da informação para que ela não vire desinformação. Quanto menos vigilantes formos, maior será a ocorrência dessa onda enganosa e manipuladora, por vezes até nas entrelinhas. Que sejamos o filtro, a zona de controle e o invasor seja expurgado do nosso perímetro de ação. Alguns setores da mídia têm articulado um trabalho onde investigam e apontam o que merece crédito. Outro passo é o de âmbito legislativo, o outro é o punitivo e o outro somos nós. Todo esse conjunto de ações precisam existir. Que nós tenhamos sempre em mente o compromisso de investigar a procedência da notícia, de combater a difusão de qualquer desinformação e alimentar-se com coisas que façam bem à nossa alma e espírito. Bom, sintetizando, vejamos alguns procedimentos que podem nos auxiliar. Primeiro, adote sempre uma abordagem crítica a qualquer notícia publicada. Utilize em primeiro lugar a pergunta: será? Será que? Por quê? Qual a intenção? Que efeitos essa notícia pode provocar? Quem serão os atingidos? Por que estão tratando deste assunto agora e não antes? Segundo, ao gravar um vídeo, procure identificá-lo com o maior número de informações, como o nome, o dia, a hora e o local onde aconteceu o fato. Porque se este vídeo circular 7 anos depois, as pessoas saberão que se trata de uma notícia antiga e talvez de um problema já resolvido. Lembre-se da explicação sobre lead nas aulas de língua portuguesa. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Terceiro, não compartilhe vídeos, imagens e links que pareçam ter algo errado e não hospede nas redes sociais de forma pública aquilo que é suspeito. Caso queira guardá-lo, coloque no modo privado. Quarto, confirme a originalidade. Passe pelo filtro. Faça um cross-information, um check-in de information. Cheque a informação. Veja o que os outros sítios falam sobre aquele assunto. Busque outras fontes de confirmação. Após validá-la, aí sim compartilhe. Às vezes, uma simples busca na internet é suficiente. Hoje em dia, existem golpistas que criam cursos. Eu já presenciei em especial um que oferecia aulas de ingresso às carreiras militares e tudo parecia ser um curso autêntico, mas depois sumiram com o dinheiro dos estudantes. O que fazer nesse caso? Recomendo que verifique na junta comercial o CNPJ da empresa e pesquise o que as pessoas estão comentando sobre aquela escola e cursos oferecidos. Dependendo de perguntas corriqueiras, eles não te responderem, desconfie. Se prometerem material e não obedecerem os prazos ou entregar material diverso do que consta na cláusula contratual, desconfie. Quinto, preste atenção no título, contexto, citação das fontes, nos endereços da web, as conhecidas URLs. São detalhes que podem ajudar.
Desconfie num primeiro momento de notícias alarmistas, extremistas e informações vagas. Imagens e vídeos que não possuam sinal de confiabilidade devem ser eliminadas e outras pessoas alertadas para que não caiam no engano. Por que a deepfake se tornou uma preocupação? Já existem vários softwares e aplicativos que trabalhem o reconhecimento e a alteração facial. Isso ainda não é um problema. O problema será quando isso se tornar uma ferramenta de perseguição política. A deepfake requer cuidado por se tratar de uma falsificação sofisticada que leva o público a dar intensa credibilidade no conteúdo. Quero de imediato deixar claro que o software deepfake é maravilhoso como nova tecnologia. O problema está no mau uso que alguns podem fazer da ferramenta tecnológica. Nesta típica falsificação, a alteração computadorizada se vale de recursos tecnológicos de inteligência artificial. A falsificação é tão bem feita que você jura que é a pessoa falando ou fazendo aquilo. É uma nova tendência que, se não ficarmos atentos, é capaz de enganar uma população, cidade e nações. Muita cautela antes de sair acreditando em tudo que se vê e ouve. É bom cautela nessa hora. A prevenção é o melhor remédio. Toda tecnologia, a princípio, quando surge para facilitar a nossa vida de alguma forma. O problema não está na tecnologia que vem para facilitar a nossa vida, e sim nas pessoas mal intencionadas que transformam o bem em mal. Esse é o problema. O deepfake, essa tecnologia sofisticada, é capaz de colocar o rosto de uma pessoa em outra e simular o movimento e áudio em um vídeo. Não teria nenhum problema se ninguém pegasse aquele vídeo constrangedor e aplicasse o seu rosto em cima. Como você se sentiria acordando em uma bela manhã e se deparando com uma situação assim? Publicamente, não vai ser nada legal ver dezenas de milhares de comentários no mundo todo falando acerca do seu rosto em um vídeo constrangedor. Ver o seu rosto em um vídeo editado, até que ponto seria interessante? Eu particularmente penso até o momento que não ultrapasse a linha demarcadora entre o bem e o mal. Quando algo começa a criar ameaças e perigo, então é hora dos freios e contrapesos. Mas calma, nem tudo está perdido. O bom é que os gênios da tecnologia também criaram o Reality Defender para ajudar a verificar imagens e vídeos. O Reality Defender detecta sinais de alteração ou geração artificial e permite relatar as falsificações, tudo por meio da inteligência artificial. Com o deepfake, o rosto de qualquer um pode ser trocado por meio de inteligência artificial. Esse é o problema. Os resultados impressionam. O que poderia ser uma brincadeira vira então um grande problema, torna-se nocivo. Já pensou quanta maldade pode ser feita através disso? Até atribuir a prática de um crime a quem não cometeu o crime. É de arrepiar. As manobras utilizando psicologia reversa são perfeitamente possíveis. É preciso estar atento em relação às manipulações, não só nas redes sociais. E eu friso que a deepfake em si, o software, não é um problema. O problema é aquilo que as pessoas podem fazer
através deste software na produção de vídeos. O problema está no mau uso dessa tecnologia. Finalmente chegamos no sexto e último bloco do assunto fake news. Neste sexto bloco, eu quero trazer para vocês a diferença entre calúnia, injúria e difamação, falando dos aspectos jurídicos. Cada país tem seus métodos próprios de combate no que concerne a fake news. Na nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 5º, inciso 4º, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Significa, então, que podemos usufruir da liberdade de expressão e manifestação do pensamento ao produzir conteúdo. Porém, a liberdade não é absoluta. Ao mesmo tempo que seu direito é assegurado, existem as prerrogativas do Estado, entre elas, a de punir o transgressor. O anonimato é a face escondida. Esse comportamento evasivo é barrado pela lei, pois representa um perigo e causa impacto. O cidadão comum e a imprensa pode gozar do exercício do artigo 5º, inciso 4º, desde que observadas as responsabilidades. Ter o direito à liberdade de expressão não significa utilizá-la a seu bel prazer. O tempo todo, nós reproduzimos a ideia de alguém ou exprimimos nossas ideias. A lei brasileira não proíbe expressar os sentimentos, não proíbe expressar a opinião sobre qualquer evento ou circunstância. Entretanto, ela tangencia a maneira como isso é feito. Acabei agora me lembrando do exercício arbitrário das próprias razões, onde a pessoa tem o direito assegurado, entretanto, o exerce contrariamente à lei. A nossa lei, em sua extensão, traz alguns róis enumerativos, taxativos e exemplificativos de crimes. Calúnia e difamação e injúria encontram-se tipificados no direito penal. Em âmbito jurídico, o enquadramento das falsas notícias dependerá do contexto em que o crime foi praticado, que pode ser penal, eleitoral, econômico e por aí vai. Caso a descrição da conduta do agente se enquadre em algum tipo, ele responde, estando tipificado o crime. No caso da calúnia, configura o crime quando se atribui mentirosamente a alguma pessoa a autoria de um crime. Uma simples acusação imputando a alguém a pecha de ladrão perante as pessoas, uma vez que não há provas, é um exemplo de calúnia. A narrativa do fato pode constituir-se verdadeira, mas divulgar é crime. Caluniar é atingir a reputação de uma pessoa. Eu poderia arrolar inúmeros exemplos. Vejamos. A pessoa vai para a internet e acusa alguém de homicídio postando ou não uma foto. Isso independe de foto ou não. Porém, sem nenhum elemento probatório. Quantas não são as fotografias que dão margem a escândalos e litígios na justiça, por exemplo? Agora preste atenção. Imagine a seguinte situação. Se uma mulher, sendo muito habilidosa na arte de caluniar, fingir estar indefesa e fraca, e ela venha a mentir, desde a inicial ou no curso do processo,
que sofreu assédio ou crime sexual e posteriormente se descobre que tudo não passou de um mecanismo de vingança ou extorsão, por qual crime essa mulher deverá responder? Bom, a princípio, fiquemos com o crime de denunciação caluniosa. Você deve se lembrar daquele caso da modelo Nájila Trindade, que repercutiu internacionalmente. Ela veementemente acusou o jogador Neymar Júnior de estupro e, posteriormente, após investigação, ela foi indiciada pelos crimes de denúncia caluniosa ou denunciação caluniosa, fraude processual e extorsão. Destilar venenos após insatisfação de uma relação amorosa parece ser comum, mas tem seu preço. Outro ponto é a pecha que uma vítima sofre e carrega e que pode se alongar no tempo. Sabe aquela suspeita sob o olhar de terceiros? Isso torna ainda mais cruel a situação quando há uma injusta acusação. Denunciação caluniosa é o que então? É comunicar falsa notícia à justiça e, infelizmente, isso é algo que existe. Eu penso que utilizar o princípio da dúvida é um direito. Veja bem, só para esclarecer, ter o nome citado em um processo, pairar a desconfiança sobre, não quer dizer que a pessoa é culpada. Qualquer pessoa suspeita pode ser chamada a um processo para esclarecimento. Porém, ela só será considerada culpada com o trânsito em julgado. Sabe aquela fofoquinha básica que fulano trai a esposa e a pessoa conta para todos? Ou então que fulano falhou naquela situação íntima e romântica a dois? Ambos exemplos caracterizam o que é chamado na lei penal de difamação. O direito, ao mesmo tempo que tutela o direito da vítima, também atribui o ônus da prova a quem acusa. Agora, imagine que alguém pegue um carro e saia com o alto-falante ligado pela cidade fazendo acusações criminosas contra um rival político, porque o nome dele foi citado na investigação da Lava Jato. Toda vez que alguém é exposto publicamente sob a acusação de um crime sem provas, então havemos de falar em crimes de calúnia e difamação. Difamar é espalhar algo que prejudique a reputação de alguém perante a sociedade, ainda que seja verdade o que foi falado. O fato constitui crime. As pessoas, por muitas vezes, nem se dão conta dos efeitos, das consequências que isso pode gerar. Em algum momento você já deve ter visto pessoas famosas irritadas por terem a vida privada delas exposta nas mídias. As vozes indignadas de quem passou pela triste experiência de calúnia ou difamação entendem bem as marcas e a infelicidade que tudo isso provoca. Difamar atinge a honra objetiva da vítima. Em pleno século XXI, estamos permeados de informações, mas o fluxo tendencioso de difamação e calúnia no dia a dia ainda é prevalecente. A vítima não precisa estar presente para que este crime se configure. O que me deixa pasmo é a indústria negra de pessoas que se satisfazem com o caos.
o tal do quanto pior, melhor. O artigo 140 do Código Penal tipifica o crime de injúria, que é a ofensa feita cara a cara. Essa ofensa atinge a dignidade, aquele sentimento de respeito pessoal que a vítima considera prejudicial, que é desonroso para ela. Neste caso, estamos diante do que conhecemos, ou seja, o famoso xingamento. Com uma busca simples na internet, é fácil encontrar inúmeros casos de agressão verbal relacionado à etnia, à origem, ao idoso, à religião ou portador de deficiência. No crime de injúria, a honra subjetiva é agredida, é atingida. Quando eu fiz a comparação das fofocas com fake news, perceba que aquilo que o fofoqueiro faz é ir de pessoa a pessoa. E hoje isso é feito pelo mecanismo eletrônico também, bastando apenas alguns cliques para atingir milhões de pessoas em questão de segundos. Agora preste atenção, que a pessoa que empresta o ouvido às fofocas, ela nunca vai até a vítima da fofoca para esclarecer o assunto. Ela nunca vai atrás da verdade. Também não faz parte dos princípios do fofoqueiro a verdade. Ele se alimenta da mentira. Essa propensão de sair por aí e distorcer é algo que pode ocasionar problemas severos. E é lamentável que algumas pessoas escolham sair por aí julgando e condenando precipitadamente, desconhecendo a profundidade da situação vivida pelo outro. Acabam inquisitivamente condenando e espalhando notícias falsas ou enganosas, sem que o direito de defesa do outro seja exercido. Colocando isso dentro de preceitos bíblicos do cristianismo, essas pessoas são como homens-bomba, carregam uma carga destrutiva, não se encontram no centro da vontade de Deus e carecem da luz divina. E a lei existe para aqueles que deliberadamente cometerem excessos. É importante que você fique ligado, porque atualmente vivemos um mundo repleto de falsificações e elas estão presentes em todos os lugares. Enfim, são montagens, são enganos e maldades nas suas mais variadas formas. Estamos rodeados de falsificações. Acontece muito hoje em dia de pessoas com um grande número de acessos na internet ou artistas terem sua fotografia em um perfil falso no Facebook ou no Instagram. Acontece de um jornal mentir e manipular uma notícia. Enfim, os golpes só mostram o adoecimento de uma sociedade. E esse quadro revela o quanto de pior as pessoas revelam acerca de si mesmo, tanto no campo moral quanto ético. E, para encerrar, ter ciência da falsidade da notícia e, mesmo assim, assumir o risco de publicar ou compartilhar caracteriza o dolo. E dolo é nada mais, nada menos que a vontade livre e consciente de produzir um resultado. Havendo dolo ou existindo dolo específico, é fato a responsabilização criminal. Bom, para você que me acompanhou até aqui, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de luz sobre o assunto.
Tenho gravado uma série de vídeos agora, nesta época de pandemia de coronavírus, visando contribuir com os alunos, neste caso específico do vídeo de hoje, no estudo das fake news, mas também contribuir a todos interessados com assuntos ligados à educação, cultura, literatura e leitura de livros. E se de tudo que foi falado neste vídeo, você ainda ficou curioso para saber mais sobre os bad makers e essa fábrica de notícias falsas, amplie sua pesquisa com outros textos e vídeos na internet que exploram esse lado obscuro. Fique agora com alguns links e artigos de lei que deixei aqui na sequência. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, deixe seu like e, se gostou, compartilhe para que estas informações cheguem a outras pessoas. Até o próximo vídeo.